O slow design é uma nova forma de pensar o tempo, tanto na vida particular quanto no ambiente de trabalho. Para falar sobre esse assunto, o Portal HSM convidou Álvaro Guilhermo, que é professor da ESPM em Ciências do Consumo e Design Estratégico. Álvaro, muito obrigada por participar da entrevista. Obrigado pelo convite. Vamos começar explicando melhor o que é o slow design, quando ele começou. Bom, ele é uma consequência do slow, que é um movimento que se inicia na Itália, numa forma de refletir um pouco contra a invasão, naquele momento, das redes de fast food. Ele, de fato, tem uma maior divulgação através do slow food, mas hoje cidades inteiras, principalmente na Itália, vivem desse pensamento de uma vida num ritmo menos acelerado e de um ritmo não ditado pela máquina. Não necessariamente precisa ser o ritmo da natureza, como o homem já viveu, mas num ritmo onde ainda o homem tenha uma percepção melhor do tempo, uma noção do tempo que ele vive. Álvaro, você me dizia antes do início da entrevista que algumas empresas já aplicam praticamente o slow design, apesar de ele não estar sendo chamado até agora com esse nome, como por exemplo o Google. Você podia falar um pouquinho sobre isso? De que maneira já existe essa aplicação e qual a vantagem de aplicar o slow design ao ambiente de trabalho, ao mundo corporativo? O importante é que as pessoas que vivem em ambientes fechados, e o ambiente corporativo é praticamente que na sua totalidade em ambientes de interiores, eles permitam que as pessoas percebam que eles passaram um tempo de uma forma agradável. Se fala muito em produtividade, a produtividade tem a ver com isso, a pessoa tem que se sentir produtiva. A forma dela perceber isso é que ela tem uma noção entre a tarefa executada e o tempo que isso levou. Aí ela sente que valeu a pena viver. É isso que nos orienta como seres humanos. É a nossa vida, é o tempo de vida que a gente dedica. E uma referência para isso são os objetos. Os objetos, eles, na medida que eles têm um desenho que nos leva a uma vida de um ritmo desenfreado, de muita velocidade, com muita rapidez, a gente não tem percepção do tempo. Então, algumas empresas têm percebido que o design de interiores, a decoração dos ambientes, trazem essa produtividade. O que de fato está ocorrendo, se a gente fizer essa reflexão de um pouco mais profunda, é que se fez escolha por objetos que estão permitindo ao usuário perceber que ele passou um tempo de forma agradável. Então, por exemplo, no caso do Google, existem poltronas e cadeiras sem rodízios, onde a pessoa pode se reclinar, encostar, ou seja, ela tem um ritmo mais lento do que normalmente ele teria numa cadeira com rodinha e numa mesa com teclado limitado. Então, os ambientes que permitem, através das escolhas corretas, dos materiais corretos, é isso que é o design, que o usuário perceba que aquele momento da sua vida valeu a pena. Hoje é um maior valor que existe para o ser humano é perceber que ele teve o tempo da vida dele dedicado de uma forma produtiva. Valeu a pena ter vivido aquele dia. Okay? Então a gente está falando de uma mentalidade e também de um móvel, realmente do design de uma cadeira, de uma mesa, né? Como associar isso, a mentalidade que precisa ser incorporada ao ambiente de trabalho com os móveis que propiciem esta reflexão sobre o tempo que se passa ali naquele ambiente de trabalho? Exatamente. Existem profissionais adequados para isso, então arquitetos e designers de interiores, eles já sabem disso, eles já sabem fazer essas escolhas. São escolhas que passam necessariamente pela mão do profissional adequado, que são esses arquitetos e designers de interiores. No entanto, os empresários devem começar a refletir sobre a importância de uma pessoa dentro da sua empresa e o tempo que ela dedica a essa empresa. 8 horas dentro de uma empresa, da qual ainda se gasta mais 6 horas em trânsito e as 8 horas que necessita para dormir, quer dizer, ele passou o tempo inteiro lá dentro. Para este funcionário, ele
perceber que aquele tempo dentro daquela empresa foi importante, ele tem que ter a noção disso. É muito diferente conceito de noção. Conceito do tempo todos nós temos. Certo ou errado, ainda é uma reflexão longa sobre isso, mas a gente sabe quanto vale um minuto, quanto vale uma hora. Não é o conceito do tempo, nós estamos falando na noção. Em qualquer ambiente corporativo, na hora do almoço, no café, a discussão mais acirrada é: eu não tenho tempo para ir em tal lugar, não vejo a hora de sair de férias, o tempo passou voando, o ano já está acabando. As pessoas estão discutindo isso constantemente porque esse ritmo de vida nos fez perder a noção do tempo. A gente, quando menos percebe, o dia acabou, o ano acabou. Então, é importante que a pessoa que está executando uma tarefa, que está desenvolvendo um trabalho, ela perceba que ao longo daquele período, aquilo foi bom, foi produtivo, foi importante para a vida dele. Os objetos tendem a propiciar isso, de forma até, de alguma forma que às vezes ela se torna afetiva. O usuário depende até daquele objeto. Qual a relação slow design e sustentabilidade? Bom, se a gente entender que o foco de tudo isso que nós estamos falando é o ser humano, porque de fato o que é importante é que o ser humano seja o centro dessa discussão, o tempo é uma coisa que nós, seres humanos, determinamos. A gente que deu esse valor e essa dimensão, essa medida. Então, as empresas, principalmente pensando a partir no universo corporativo, as empresas que dedicam uma vida a estar nos seus princípios, valores, a missão, né, e a visão de futuro, né, é saber que uma vida da empresa é determinada por esse tempo, pelo valor que ela teve ao longo da sua vida. Ao longo de alguns anos de trabalho é que a gente vai conseguir conquistar o resultado lá na frente. Essa dimensão desse tempo, ela pode ser medida através dessa satisfação que o usuário tem em estar lá dentro, em querer ficar lá, em querer contribuir para a empresa. É muito comparável com a questão cultural, o desenvolvimento cultural do ser humano. Um bom vinho precisa de saber escolher um bom terreno e uma boa semente. Precisa regar e esperar o tempo certo para tomar um bom vinho. Senão a gente apenas terá um suco de uva. Essa noção de que há um tempo futuro, de que a gente tem que aguardar a coisa ficar pronta, né, ela é a própria sustentabilidade. Ou seja, a gente não está fazendo uma coisa imediata nesse momento que as uvas começaram a dar fruto, e sim de aguardar lá na frente para a gente beber o melhor vinho no futuro. Álvaro, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua participação e pela sua entrevista aqui conosco. Obrigado a você. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.